Pronto. Esse espírito chama... Esqueci. Tani. É Tani. Como tem um nome, se jamais encarnou, é uma ficção. O espírito não preside de maneira particular a formação das flores. O espírito elementar, antes de passar à série animal, dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Eu vou parar aí. Quer que eu explique aí? Sim. Certo, tá certo. Ele está se referindo, Norminha, ao espírito elemental. Elemental ou elementar, né? Elementar. O espírito elementar, ele está falando que o espírito elementar, ele jamais pode dar uma comunicação. Ele simplesmente não pode dar uma comunicação, Norminha. Ele ainda não tem o sopro divino. Ele não recebeu ainda o sopro divino. Ele não é um ser perfectível. Ele é imperfectível ainda. Ele sequer entrou nas reencarnações animais, na série de reencarnações animais. O espírito elemental, a única coisa que ele faz é auxiliar as plantas ele auxilia as plantas através da doação de fluido vital, entendeu? Ele tem um trabalho junto do princípio vital, o elemental. O princípio vital é que dá a vida aos seres animados, tanto ao animal como ao vegetal. No caso do ser animal, dos animais que somos nós e os animais, nós temos o princípio vital através dos alimentos e através do nosso perispírito, né? Nós temos vida nos nossos órgãos através do nosso perispírito. Ele que nos dá o fluido vital e o alimento também dá o fluido vital, né? Ele ajuda a saúde. Muito bem. No caso dos vegetais, o espírito elemental é um espírito muito ainda primitivo. O papel dele é só se aproximar da planta e lidar. É como se ele aprendeu a dirigir o fluido vital para aquela planta, para que ela Como, desenvolva, desde a sua semente até a sua formação completa, para que ela não morra, entendeu? Esse é o papel do espírito elementar, segundo essa informação do São Luís. Agora, esse espírito que se diz chamar Etane, ele já é um espírito que já encarnou várias vezes, inclusive na Terra e outros mundos. Ele já reencarnou em várias situações. Ele não é um espírito evoluído, né? Mas ele tá tendo uma tarefa agora de orientar os espíritos elementais. Por isso que ele fez essa confusão aí. Ele disse que nós, espíritos elementais, nunca reencarnamos. Ele fez a confusão. Ele não disse isso não falou isso por maldade, né? O próprio São Luís diz que ele falou numa linguagem poética, né? Mas o que ele disse é uma ficção, portanto, nós não temos que entender como sendo uma instrução verdadeira, porque é uma ficção, é uma coisa aparente, né? Ele não disse uma mentira, digamos assim. São Luís não quis dizer que ele falou uma mentira, mas também o que ele falou não é verdade. Não devemos levar como verdade o que ele disse, entendeu? Porque esse nome dele é Etane, para ele dizer que se chama Etane, precisa ele ter reencarnado, né? Ou ter encarnado alguma vez. Então, isso é uma ficção, é uma linguagem poética desse espírito. E ele não é elemental, ele já é um espírito que já encarnou entre nós. Ele não é elemental. Elementar são aqueles outros que só cuidam das plantas, que ainda nem encarnaram nos animais. Entendeu, Norminha? então, quer dizer que esses espíritos é Onde como se eles tivessem assim, vou colocar como se fosse uma construção. Tem aqueles que é o engenheiro, tem aquele que é o arquiteto, tem o pedreiro, tem o servente, mais ou menos por aí. Sim, é como se o Etane fosse um orientador, um Certo. administrador, e os outros dessa obra, entendeu? É desse Ah, jeito aí. bom. Vou continuar aqui. Norminha,
Foi. A mesma coisa são os espíritos que cuidam das tempestades, dos furacões, dos maremotos, dos fenômenos da natureza. Kardec diz lá no livro A Gênese que os fenômenos da natureza são dirigidos por espíritos. E os espíritos que são orientados para fazer os fenômenos são esses espíritos elementais. São espíritos que ainda não encarnaram na fieira dos animais ainda. Então, eles são encarregados também de fazer todo esse movimento da natureza que nós temos eles por catástrofe, entendeu? Por fenômenos da natureza. Certo. É os mesmos elementais, viu? Tá, ok. Vou continuar aqui. Esse ainda não encarnou, não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, como você colocou aí, que são como se fosse uma construção, que já viveram Isso. bastante para adquirir o conhecimento necessário à sua missão. Foi Isso. um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal, que você explicou, né? Aí tem essa parte, não tendo ainda vivido esse espírito, mesmo na vida animal, como é tão poético? Aí ele coloca aqui esse relede, que é para reler novamente, né? Para que ele releia e perceba que não precisa ele fazer essa pergunta aqui. Uhum. Porque ele já explicou, né? Já disse que Sim. ele não é elementar, ele já teve encarnações já. Aí aqui, vede a observação após a pergunta no escrito sobre a senhora Idelmuli, alguma coisa assim. Assim, o Aí espírito. Sim, vai. eu vou explicar. Nessa questão número 24, que Kardec fez a senhora Indermuri, ela diz que os espíritos, quando vão falar, é apenas uma observação de que os espíritos sérios, eles não falam muito. Os espíritos sérios, eles falam pouco para dizer muito, né? Para dizer tudo. É porque quando Kardec fez a primeira pergunta a ela, a senhorita Demuri, perguntou a ela se ela tinha vindo de bom grado, se ela estava feliz por estar ali presente naquela reunião, ela disse que não preciso responder isso, porque ela já tinha dito no início que estava ali de boa vontade, de bom grado, e estava satisfeita e sabia que ia ser evocada. Então, quando Kardec perguntou a ela se ela estava feliz, ela disse, não precisa responder, porque ela já tinha dito lá na frente que estava. Aí Kardec, em seguida, perguntou para ela, você está feliz por ver o seu irmão aqui presente? Aí ela disse assim, a mesma resposta. Quer dizer, ela não quis repetir que estava feliz, porque espírito sério não gosta de se repetir, entendeu? É nesse sentido que ele pede para que a gente veja o que fala ela na questão 24. Por quê? Porque os espíritos que não são sérios, Norminha, eles geralmente são muito repetitivos. Eles querem superar a falta do conhecimento que possuem através da repetição de muitas palavras e eles ficam floreando para poder se fazer entendido. Mais ou menos o caso desse espírito aqui que falou que se chama Etane. Ele floreou, ele fez uma linguagem poética, ele falou uma coisa assim, até um pouco fantasiosa, para superar aquilo que ele não tem conhecimento, entendeu? Ele não tem muito conhecimento, então ele quis florear as coisas. Então, esse é o papel de espíritos que tem pouco, que não são muito evoluídos, entendeu? Moralmente. Certo. Aí aqui continua. Assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não, não. Eu vou-lo disse claramente. Ele guia. Pronto, ele guia os outros. Ele não é deles, ele não é desse grupo, né? Ele não é, espírito dessa espécie, não. Ele já passou por isso, né? Uhum. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? Ele disse, esteve. O Pronto. espírito é esse que a gente estava falando no começo? Ele teve encarnado, então? Ah, sim, por isso é Ele falou que nunca tinha encarnado, mas ele não foi sincero, né?
Talvez ou ele quis mentir, ou ele confundiu as Pronto. coisas. É isso aí que eu fiquei na dúvida. Bem, ele disse que não foi. Aí daqui já está dizendo que ele esteve, né? É, não, não, é assim, o São Luís disse que o elementar é que nunca encarnou, mas aquele que falou que se chamava Etane, esse aí já reencarnou, entendeu? Ah, Já esteve, é o certo. Etane que já esteve encarnado, ele não é elementar, entendeu? Ele é quem dirige o elementar, Certo. entendeu? O espírito que dá vida às plantas e às flores tem um pensamento e a compreensão de ser eu, de seu eu, nem um pensamento e nem um instinto. Pronto, ó. É o elementar. O espírito elementar, que é o que dá vida às plantas, né? É o que traz o fluido vital para as plantas e para as flores. Ele nunca encarnou, Norminha, nem nos animais ainda. Portanto, ele não tem a compreensão de si mesmo, não tem. Nem o homem, nas primeiras encarnações, ele tem compreensão de si mesmo. É só depois de muitas encarnações, quanto mais um espírito que nunca habitou nem os animais. Ele não tem como de ter consciência, entendeu? Certo. Pronto, era isso aí que eu queria, que eu fiquei sem entender nessa parte de ele não ter um instinto. Eu queria saber, bem, se ele não tem um instinto, nem o pensamento, que ele fica guiando, mas é porque ele ainda está certo. Entendi, entendi. Ó, exatamente, o espírito que dá vida às plantas é aquele, não é o etane, é aquele que é Sim, dirigido pelo etane, entendeu? Ele é um certo, espírito, ele, ele só obedece, ele não tem noção de nada, ele só obedece aquilo que lhe mandam fazer, entendeu? certo. Porque Entendi agora. ele é bem primitivo mesmo. Ele não tem nenhum instinto, ó. O instinto é a primeira inteligência que o espírito recebe na condição animal. Quando ele habita, começa a habitar a série de animais que ele vai habitar, aí ele começa a receber a inteligência através do instinto, é um tipo de inteligência. Então, essa inteligência, que chama-se instinto, é que vai lhe dar a condição de sobreviver, de sobrevivência, de proteção, de alimento, de tudo. É esse instinto, cujo instinto o homem deve procurar manter, mesmo depois que ele desenvolve outras inteligências, ele deve procurar manter para sempre. A gente deve sempre ter o instinto como uma coisa que nos dá segurança. Ele nos alerta de coisas erradas. É só que a gente costuma, Norminha, não dar atenção àquele instinto. Por exemplo, eu conheço tu pessoalmente. Eu percebo que você é uma pessoa que é muito instintiva. Quando você tem assim umas ideias, você diz, não, isso aqui eu vou fazer ou não vou fazer, porque eu tive aqui uma informação e tal. Então, você está corretíssima. Você é uma pessoa que dá muita atenção aos seus instintos. Já outras pessoas não dão. Recebem assim, umas certas informações e dizem, não, isso é besteira minha. Eu estou pensando aqui que não vou para tal lugar fazer essa viagem, mas eu acho que isso é besteira minha, eu vou viajar assim mesmo. Aí vai se dar mal, tá entendendo? Porque não deu atenção ao instinto. Instinto é isso aí. É uma inteligência que futuramente ela é aperfeiçoada e ela se torna, com o passar das encarnações, o homem transforma um instinto em sensações. Aí as sensações já é uma inteligência mais evoluída. Aí, com o passar de muitas outras encarnações, ele transforma as sensações em sentimentos. Então, o sentimento já é uma sensação, já é uma inteligência muito mais evoluída, que é no nosso caso. Nós já temos sentimentos. Sentimento é aquela coisa que quando a gente escuta uma determinada história, algum fato que a gente toma conhecimento, de se emocionar, de querer chorar. Então, esse é o despertamento do sentimento. E o ponto alto do sentimento é quando a gente aprende a amar, né? Então, o amor é a parte mais nobre do sentimento. Por isso que o amor só ele é capaz de nos tirar de mundos de sofrimento como é o nosso. A gente passar de mundo de sofrimento para um mundo melhor, quando a gente aprende a amar. E foi esse o papel de Cristo, do Cristo, né? Esse foi o papel de Jesus quando ele veio à Terra, ensinar o amor.
e ele próprio viveu a situação, né? Inclusive morreu para poder ensinar esse amor. Então, Jesus não morreu para dar o sangue pela humanidade, como muita gente confunde aí. Ah, Jesus já deu sangue, eu posso agora errar como eu quiser, que eu já estou salvo. Não, não é assim. Jesus veio ensinar o caminho. Eu só serei salvo quando eu começar a imitá-lo. Quando eu praticar também o amor, eu serei salvo. O amor, a caridade, é a chave pela qual vai me tirar do mundo inferior. Mas não é o sangue de Cristo que vai me tirar disso aí, não. Que o sangue dele não tem nada a ver com isso. É uma ficção que inventaram, entendeu? João, e esse sentimento que a gente tem, tipo assim, às vezes a gente quer ir para um lugar, aí parece assim uma pessoa, alguma coisa que fala, não é para você ir. Se a gente insistir, se dá mal realmente, entendeu? Aí é onde a gente vai Olha cair, aí. que a gente teve que pensar antes, não é assim? É o instinto. É o instinto, dona Glorinha. É, exatamente, né? Muitas coisas, às vezes eu evito, assim, quando eu quero ir para um lugar que eu sinto que eu não posso ir, aí eu paro e fico pensando, não, não poderei ir essa viagem. Os bons espíritos, dona Glorinha, eles dizem que a gente deveria dar mais atenção ao instinto para cometer menos erros. Porque o instinto ele age também em outras situações. Às vezes, numa simples tarefa que a gente tem para fazer. A gente fica com aquela dúvida se faz ou não faz certa coisa, que aquilo pode dar alguma coisa errada naquilo ali. Então, se eu valorizar o instinto por medo de errar, então eu não faço. É melhor não fazer do que eu fazer e comprometer, às vezes, uma vida toda, né? Por conta de falta de aviso, né? Falta de dar atenção a um aviso instintivo, né? Que o instinto é uma espécie de aviso. Joãozinho, com relação à explicação que você deu com relação ao espírito elementar, eu fico como se diz, do outro lado dos entendimentos, né? Porque às vezes eu vejo assim, uma coisa muito pequena, para mim ele não existe, ou devia não existir, por exemplo. Eu entendi para nós, qual é o significado de uma muriçoca, por exemplo? Muriçoca ela não existe, ela não tem sangue, ela não tem intestino, não tem nada. É um inseto que eu não sei nem por que ele anda e provoca tanta ruindade com as pessoas. Né? Então, o espírito elementar, como você falou aí, eu fico assim, Joãozinho, sem ter uma direção, porque se ele não tem instinto, se ele não tem nenhum princípio positivo, ele afinal, por que ele existe? Excelente pergunta, seu Silvio. O que é a necessidade dele existir? Se ele não tem nenhum papel. Tá certo. Desliguei, pronto. Desliguei, seu Silvio. Muito bacana essa pergunta do seu Silvio, porque é que existe a muriçoca, né? Que só serve para picar a gente e trazer doença, né? Seu Silvio, o espírito elementar, seu Silvio, ele não chegou na condição nem de poder habitar a série animal, nem a série animal das muriçocas, né? Que é um animalzinho pequeno, né? Portanto, ele é inferior à muriçoca. O princípio inteligente que habita a muriçoca é mais evoluído do que a elementar, seu Silvio, entendeu? Mas ela tem sua função. Toda criatura de Deus, todo ser criado, desde da mônada, né? Aquele ser de uma só molécula, né? As bactérias, os vírus, todos esses seres microscópicos, seu Silvio, eles têm grande importância na natureza, eles têm grande importância
no planeta onde eles existem. Nós é que não sabemos ao certo qual é o papel, onde é que eles, atuando, vão trazendo a melhoria. Mas é verdade que existe. Por exemplo, seu Silvio, vamos falar aqui da cobra cascavel. O veneno da cobra cascavel mata muita gente, né? A surucucu, aquela e outras mais. Mas o veneno dela serve para fazer remédio. Então, hoje em dia, se sabe que, por exemplo, remédio para pressão é feito do veneno de cobra, né? Para salvar o homem. Então, com o desenvolvimento da tecnologia humana, através da ciência, dos estudos, vai se descobrindo para que é que servem. Então, hoje em dia, seu Silvio, inclusive se fabrica em laboratório algum tipo de bactéria para salvar a humanidade de outras coisas, né? Para infectar um animal nocivo, para que ele perca aquela condição de que ele não possa mais reproduzir, para que ele não espalhe doenças, etc. Se combate esses animais com vírus, com bactérias, né? A ciência hoje em dia estuda isso daí, seu Silvio. A gente não sabe, mas não é divulgado para nós, mas tem a sua função